Oi pessoal, tudo bem? Já existe aqui no canal um vídeo sobre Iracema, essa obra do romantismo, né, principalmente ali da fase indianista do romantismo, e lá eu explico tintim por tintim tudo que tem na obra. Mas mais do que este vídeo, sabe o que explica mais o que tem em Iracema? Essa edição de Iracema. Panda Books fez aí uma coleção com 4 clássicos da literatura, dentre eles Iracema, que é inclusive livro obrigatório para entrar na USP, né, pela FUVEST, pelo menos pelo vestibular FUVEST. E é um clássico da literatura que precisa ser lido, né, normalmente ele é obrigatório também em algumas escolas e que tem uma linguagem muito complicada, gente. Esse livro, ele foi publicado em 1865, então vocês imaginam aí o tipo de linguagem que ele tinha. E não só isso, né, por um autor extremamente romântico da escola literária chamada Romantismo, a gente também tem vídeo sobre o romantismo aqui no canal, clica no card pra você dar uma olhada. E de qualquer maneira, gente, o José de Alencar, ele fez um estudo muito profundo na época para lançar este livro. Então a gente tem muita frase, numa ordem diferente, com palavras estranhas, né, em tupi-guarani e tudo mais, numa linguagem antiga. E até na época que ele lançou esse livro, ele teve que publicar embaixo, assim, o significado de cada palavra. Por que cada personagem chamava aquilo? Por que a Índia falava desse jeito? O que ela quis dizer quando ela fala tal coisa? O que o cara quer dizer quando fala tal coisa? Então, o tempo todo, você tinha que descer o olho e ler aquela, né, explicaçãozinha. E normalmente isso não tem nas edições, né, dos livros clássicos. Só que aqui tem. Aqui não só tem isso, como também tem link externo, tem foto para ilustrar, tem ilustrações de artistas diferentes, tem também explicações sobre contexto histórico. Então ele fala alguma coisa e aí ele bota logo em vermelho ali, né, explicando, olha, ele quis dizer isso porque naquela época a cidade era assim, assim, assado. Olha, ele disse isso porque a monarquia naquela época era assim, assim, assado. Então isso é muito legal, porque é mega contextualizado. Eu me senti lendo algo e dentro do Google ao mesmo tempo, assim, é sensacional. Sem contar que ele também ajuda e traduz pra gente algumas coisas. Então eu vou até ler uma parte aqui pra vocês, que o José de Alencar fala super difícil e tal, e aí ele bota assim, olha, ele quis dizer isso, que é ótimo para que a gente consiga entender, e às vezes também a gente não quer ficar descendo o olho toda hora para entender e para ver qual era a observação que o José de Alencar tinha colocado, né? Mas de qualquer maneira, aqui tem o texto integral, que foi a primeira pergunta que me fizeram quando eu publiquei sobre esse livro, sobre essa edição especificamente. O texto é integral e também as notas do autor são integrais. Isso já ajuda aí, porque se você quiser, você pode ver ali palavra por palavra o significado, tá? Então é cheio de dado. Mas eu vou aí responder algumas perguntas de vocês, mas antes de responder essas perguntas, eu vou fazer o seguinte, vou contar um pouquinho, vou ilustrar para vocês um pouquinho o que é Iracema e quem foi o José de Alencar. José de Alencar nasceu no Ceará, ele era formado em Direito, ele foi deputado do Ceará, inclusive, 4 vezes, e teve outros cargos aí também no governo. E ele é um cara extremamente patriota. Ele tava ali naquela fase, ele vivia naquela fase, gente, que era a fundação, a ideia de independência do Brasil, né? Então essa ideia do brasileiro em si estava sendo criada. E quem que criava isso como ninguém? Os escritores da época. E José de Alencar, ele pegou pra si essa bandeira de eu vou explicar o Brasil, custe o que custar. Então, ele, em toda a obra dele, ele tem um caráter regionalista muito grande. Inclusive, não só, né, nas 3 obras indianistas que ele tem, que é Guarani, Ubirajara e Iracema, mas também nos outros livros que ele publicou, né, ele tem essa coisa de mostrar o Brasil mesmo, né, inclusive em Tio, que ele não só mostra o Brasil e regiões específicas do Brasil, como ele também dá um juízo de valor, né? Ele fala, olha que lindo isso daqui, olha que legal isso daqui, vejam vocês leitores como isso é demais. E é importante lembrar que na época, a maioria dos livros eram publicados em folhetim, ou seja, em pequenas partes nos jornais. O José de Alencar, inclusive, foi jornalista por um tempo, né? Então, criava essa ideia da novela, né? Essa ideia, esse romance romanceado, essa coisa de que você tem que acompanhar o próximo capítulo para saber o que vai acontecer com os personagens. Então o José de Alencar, ele traz aqui um livro que para começo de conversa, ele fala isso logo no comecinho, num textinho, porque ele começa esse livro com um texto para o leitor, e aí ele fala, agora você vai ler esse livro, e depois que você terminar, eu vou voltar para falar outra coisa para você, tá? Pra gente continuar essa conversa. Mas eu não quero te dar spoiler, então vai ler só no final mesmo. Mas você pode ler à vontade, porque no final a gente tá falando de uma obra muito clássica, então sim, este vídeo vai ter spoiler porque ele é para fins de estudo, tá? Ele não é para fins de falar, olha que livro ótimo, estou aqui fazendo uma resenha, né? Olha que livro
sei lá, nota tal, não é isso, não é essa a função. A função aqui é te ajudar a passar no vestibular, te ajudar a passar na prova e te ajudar a entender um pouquinho melhor o que é a Iracema, né? O que tem essa obra e tudo mais, porque não é uma obra fácil, né? E ela não é a mais benquista aí dos livros clássicos, né? Até por ter essa linguagem um pouco complicada. Então, o José de Alencar, ele já começa falando assim, olha, eu não tinha nenhuma pretensão de escrever um romance sobre índios. Por quê? Um dia eu fui falar sobre os romances que tinham de índios e falei, poxa, eu espero que um dia alguém consiga fazer um livro bom que fale, que retrate os índios. E aí, ele até fala, tomaram como se fosse meu, né? Acharam que o escritor então queria fazer isso. E então ele acabou fazendo, porque na época existiam vários livros sobre os índios, mas aí o próprio José de Alencar fala o seguinte, né? Inclusive um do Gonçalves Dias, ele fala o seguinte, que, olha, existe livros que falam sobre índios, mas ou eles são muito técnicos, ou eles são tão romanceados que é meio fake. O índio fala de um jeito que o índio não fala de verdade. E aí quando ele começou a criar, então, esses livros retratando os índios, né? Ele começou a estudar muito. O José de Alencar se debruçou muito para estudar tudo sobre os indígenas, para saber as tribos, para saber a comunicação, para saber os rituais, né? Inclusive, ele nos apresenta em Iracema um personagem que é o Martim, que é um português, que ele existiu de verdade, inclusive, esse personagem, claro, com algumas diferenças, né? Ele foi jurado de morte por muitas tribos indígenas, se relacionou muito melhor com outras, inclusive tem todo uma parte explicando quem foi o Martim, né, de verdade, mas esse português, quando ele chega e conhece Iracema, que a Iracema pega um arco e flecha e pá, dá bem na cara do tio, né, dá bem na cara do brother e fala, mano, quem é tu, velho? E aí ela percebe o erro dela, né, pelo olhar deste português lindo e maravilhoso, e ela vai e quebra a flecha. E aí o narrador já conta pra gente, perceba como este português ele já estava familiarizado, né, com esse ritual indígena. Por quê? Porque quebrar a flecha é o sinônimo de fica tranks, peço desculpa aí pelo vacilo. Vacilei aí, viu? Então, o José de Alencar, ele teve que pesquisar muito, até para falar das espécies de plantas, que ele fala muito, né? Para descrever as coisas que acontecem e tudo mais. Inclusive, né, o tal segredo de Jurema, que Iracema, que é a virgem dos lábios de mel, ela detém o segredo, né, deste licor aí de Jurema, que dá um efeito alucinógeno em todo mundo que bebe, faz parte do ritual indígena, e ela só pode ser detentora desse segredo porque ela é virgem. Só que acontece aqui, gente, né, ela não vai virar uma virgem não, porque ela se envolve com o português, se apaixonam eles, né, e fogem aí com muita guerra, muita briga, muita treta. Tem muita treta neste livro, muita treta. E cada treta que acontece, e cada fala que acontece, tudo que acontece aqui nessa edição é maravilhoso, porque eles vão explicando tintim por tintim se aconteceu ou não, o que ele quis dizer com aquilo e tal. Eu vou até ler aqui pra vocês, gente, uma partezinha que eu achei muito interessante, né? Olha só. A surdina merencória da tarde, precedente o silêncio da noite, começava de volar os crebos rumores do campo. Uma ave noturna, talvez iludida com a sombra mais expressa do bosque, desatou o estrídulo. Que difícil, né, gente? Bem difícil. E aí, essa edição aqui tem do ladinho falando, né? Dá-lhe dicionário. O José mandou ver neste parágrafo, hein? Caprichou mesmo. Mas a gente meio que traduziu pra você. E aí começa a traduzir esta frasezinha que eu li, que significava o seguinte. O pôr do sol estava rolando e dava assim uma certa tristezazinha, enquanto a noite chegava com o silêncio típico dela. Mas no meio do caminho um pássaro se confundiu um pouco e em vez de ficar calminho e silencioso, soltou um grito agudo penetrante. Então olha que legal, né? Você tem aí essas explicações, porque às vezes é difícil mesmo. E tem também as ilustrações e os links e as definições todas. E aí a gente tem algumas perguntinhas aí que vocês mandaram nas nossas redes sociais e também que eu peguei ali do último vídeo sobre Iracema, que inclusive eu indico que você já abra agora, deixa aberto ali na outra aba e você já vai pra lá. Mas pera aí pra gente responder aqui algumas perguntinhas. A primeira coisa que perguntaram, né, foi especificamente sobre a questão de Iracema, então, significa, ela é a representatividade do Brasil? Sim. Por quê? Porque o José de Alencar, o Zezinho, vamos tratar ele de Zezinho,
Ele era um cara, gente, escravocrata, né? E ele era patriota. Lembra que eu falei que ele era um cara que queria mostrar a identidade nacional? Acabou de rolar a independência, né? A gente tá falando do romantismo no século XIX. E século XIX aqui no Brasil. Porque o romantismo europeu, ele tem uma pegada meio diferente, né? Apesar de ter o eu muito grande, principalmente ali na segunda fase e tal, enfim. O que acontece? Aqui no Brasil, a gente tá num caráter quase que vai pra rua militar, sabe? Porque quer criar uma identidade nacional, quer criar a ideia de um país, né? Então, o Zezinho, ele fala, mas quem que vai representar o Brasil, né? Quem que vai representar isso como ninguém? Vai ser o índio, porque o índio já estava aqui antes, né? O português não é daqui. O escravo veio da África, também não sei se ele é um cara muito legal aqui para ele representar o brasileiro. Então, eu vou mostrar a Índia. E Iracema é um anagrama, né? Se você juntar as letras, tá escrito América. Então, isso é muito importante da gente lembrar. Porque os índios do José de Alencar, eles são selvagens que não têm culpa de ser selvagem, mas eles são puros, eles são inocentes e eles se entregam quase gratuitamente ali pro português, né? Então também tem essa ideia, né? Essa ideia cultural que a gente teve. Olha como representa o Brasil, como a gente se entregou para os portugueses e para a cultura da Europa. Fica muito claro que o José de Alencar retratava o Brasil dessa maneira, né? E retratava o Brasil nos mínimos detalhes com um caráter mais regionalista, porque ele queria sair um pouquinho do Rio de Janeiro, que era aquela cultura europeia super no sangue da galera, né? Então ele traz aí o Ceará, ele traz partezinhas de São Paulo, ele traz partes dos Pampas, ele traz isso em outros livros, não em Iracema necessariamente. Então, sim, a Iracema, ela representa o Brasil. E, inclusive, mais do que representar o Brasil, o filho que ela tem com o Martim, que é o Moacir, o filho da dor, né? Ou seja, o filho da Índia, essa selvagem que se entrega para o português, com o português é o filho da dor e é o primeiro brasileiro, porque ele nasce mesmo no Ceará, né? Então ele tem uma cultura ali. Inclusive o livro já começa com a cena do Martim num barco com um cachorro e ele vendo o bebê, né? Aquele filho da dor, enquanto um pássaro grita o nome de Iracema. E aí também perguntaram no nosso Instagram se essa submissão da Iracema representa a mulher submissa e tudo mais. Eu acho que não é exatamente a mulher como um todo, mas como a Iracema, ela representa muito mais do que a mulher, né? Ela representa o índio, ela representa o cara que já estava aqui antes de todo mundo, que se entrega ao selvagem, que não tem culpa de ser selvagem. Ela tá representando tudo isso, ela tá representando mais a nossa cultura do que necessariamente a ideia de uma mulher. Mas é interessante o fato de que Iracema é uma protagonista que é guerreira e que acontece. Pô, ela dá uma flechada no cara logo no começo, né? Então isso já mostra bastante aí o que a gente tá querendo dizer, né? Só que ela acaba se entregando pro amor, porque o amor tá acima de todas as coisas. Estamos falando do quê? Do romantismo. Isso é muito importante, hein, gente? Primeira fase do romantismo no Brasil. Essa fase indianista aqui, né? E que cai muito no vestibular, cai muito no Enem e tudo mais. E aí, outra pergunta que vocês fizeram bastante também nos vídeos, tanto de romantismo quanto do de Iracema, era sobre essa questão, né, do romantismo. Por que aqui a gente tem no Brasil e por que é tão diferente lá de fora e tudo mais? Porque aqui a gente estava criando uma cultura, a gente estava criando uma ideia. E isso está muito presente em Iracema, né? Essa ideia desse caráter de o que é brasileiro, o que é Brasil? A gente é português ou a gente é índio ou a gente é o quê? O que a gente é no final das contas, né? Isso estava se criando. E os escritores, diga-se de passagem, os românticos da época aqui no Brasil, eles tinham um caráter quase tão importante, se não mais, do que os próprios historiadores, né? Porque eles estavam ali chegando no povo, eles estavam ali falando das coisas que aconteciam e citando a natureza, né? E que tem a ver com a terceira e última pergunta aí que eu vou falar. Então, o romantismo no Brasil, ele vai pegar a cultura brasileira, inclusive vai retornar com a carta de Pero Vaz de Caminha lá do quinhentismo, né? Que é essa fase aí, a primeira fase, alguns chamam de escola literária do Brasil, que é quinhentismo de 1500, que começou com a carta de Pero Vaz de Caminha chegando aqui no Brasil e falando, aqui é muito doido, cara, aqui é muito da hora e tudo mais, né? Então, no final, aqui olha a natureza que linda, tem uma galera muito pelada, muito doida, mas aqui a natureza, ó, é top. E aí isso tem a ver com essa terceira pergunta de vocês, que é essa questão da natureza. Por que a Iracema é sempre comparada com a natureza? Por que é tão detalhado, né? E é muito detalhado, tem muito detalhe, porque a natureza
representa o lado bom do Brasil. O Brasil é lindo, o Brasil tem a natureza aí. Ó, o Pero Vaz de Caminha, a primeira coisa que ele falou foi isso. Quando chegaram aqui, olharam e falaram que da hora isso aqui. Tem um povo meio doido, um povo meio selvagem. Mas é da hora, é bonito, hein? Acho top. E aí é isso que acontece, né? A gente tá falando, usando a natureza, descrevendo detalhe a detalhe, inclusive comparando os personagens ingênuos com a natureza. A Virgem dos Lábios de Mel, ela corre como uma ema, seus cabelos são negros como um riacho, ela às vezes corre como um pássaro. Então você tem essa natureza super presente, que é um caráter muito importante nesta fase do romantismo para criar essa ideia do nacional, essa ideia do Brasil. Vai Brasil, não vai perder de 7-1 para a Alemanha, tá entendendo? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de agora sim ir lá ver a nossa resenha de Iracema, que conta mais detalhes da história como um todo, e também ver os outros clássicos aí que a Panda Books lançou pra vocês, tá bom? Panda Book, que é um book só. Não vou falar inglês nesse vídeo não, que aqui é Brasil. Tchau. Bons estudos, hein?